Se liga só, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter a análise da novíssima televisão da LG, modelo QNED 73, que está aqui atrás de mim e foi lançada nesse ano de 2026 aqui no Brasil. Então aqui nesse vídeo eu vou falar sobre a qualidade de imagem, sobre o som, sobre o sistema operacional e sobre todo o resto que chamou a nossa atenção durante os testes. E sem enrolar, eu já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem. Nesse sentido, aqui a gente tem uma TV de resolução 4K que está utilizando a tecnologia QNED exclusiva da LG. E na prática isso significa que esse modelo consegue entregar pra gente um número maior de cores na tela se comparado a outras televisões de resolução 4K que são mais baratas. Então ela entrega pra gente cores mais precisas e mais bonitas. Além disso, é interessante comentar que esse modelo tem vários modos de imagens pré-definidos, como estamos mostrando agora, e eu recomendo que deem uma explorada nisso, pois a depender do modo escolhido, a imagem pode mudar bastante. Inclusive, agora estamos mostrando algumas imagens comparativas para vocês verem a diferença que existe entre o modo padrão que vem de fábrica na esquerda, se comparado ao modo Filmmaker na direita, que tenta entregar cores mais naturais. E como eu falei, a diferença pode ser bem relevante a depender da imagem testada. E aproveitando que a gente está na época da Copa do Mundo, vale dizer que ela também tem um modo exclusivo para esportes, que dá um destaque extra para a saturação e para o brilho da tela. E uma outra coisa muito legal que ela possui, e eu acredito que a maioria vai gostar, é que ela tem um modo de imagem personalizado, onde ela vai te mostrar algumas imagens, vocês vão selecionar aquelas que mais te agradam, e com isso a televisão sozinha vai reconhecer o seu gosto pessoal, e ela vai personalizar todas as próximas cenas de acordo com as suas escolhas. E para vocês terem uma ideia do resultado, agora eu estou mostrando uma imagem onde lá na esquerda superior a gente tem a televisão no modo padrão que vem de fábrica, logo na direita temos ela no modo esporte, lá embaixo na esquerda eu coloquei no modo Filmmaker, e na direita inferior eu deixei nesse modo de imagem personalizado, onde a televisão se ajustou sozinha de acordo com as minhas preferências, e de fato eu gostei bastante do resultado. Mas se por acaso você for aquele usuário mais detalhista, também é importante destacar que vocês conseguem tranquilamente entrar no menu de configurações da TV e mexer coisinha por coisinha, como por exemplo, mexer na saturação, na temperatura de cor ou em outros ajustes. Mas nesse momento é importante destacar que apesar desses elogios, a QNED 73 não é uma televisão top de linha, então aqui vai alguns pontos de atenção. Por exemplo, a unidade que a gente está testando se trata da versão de 65 polegadas e ela está utilizando um painel do tipo VA, que por um lado é sim muito bom, pois esse tipo de painel consegue nos entregar um bom nível de preto e um bom nível de contraste, algo especialmente importante se você vai utilizar a televisão para ver filmes, séries ou jogar videogame em ambientes mais escuros. No entanto, é importante destacar que essa daqui não é uma TV OLED, não é mini LED e ela também não possui recurso de escurecimento local, ou seja, quando eu falo que ela tem um bom nível de preto e contraste, é um bom nível se comparado a televisões de entrada, porque se comparar a televisões OLED ou mini LED, obviamente que a QNED 73 vai sim ficar para trás. Um outro detalhe que vale ficar atento é que o fato dela estar usando um painel do tipo VA significa que o ângulo de visão não é um ponto forte aqui, então o mais recomendado é que vocês usem ela o mais de frente possível para terem a máxima qualidade de imagem. Mas é importante deixar claro que dá sim para assistir de lado, tá pessoal? Como vocês estão vendo aí, não é o fim do mundo, dá para usar, no entanto, para ter realmente a máxima qualidade de imagem, o mais indicado é ficar o mais de frente possível. Um outro detalhe que vale mencionar é que a QNED 73 não nos entrega suporte a Dolby Vision e Dolby Atmos, algo que talvez possa fazer falta para alguns usuários. No entanto, ela entrega sim suporte para HDR. E ainda sobre a imagem, tem mais algumas coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas antes lembrando, pessoal, se chegaram até esse momento do vídeo, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, pois o apoio de vocês é super fundamental para a continuação do nosso canal. E também aproveita, dá uma olhada aqui embaixo, vejam se realmente estão inscritos e inscritas por aqui, para não perderem os próximos vídeos. Mas voltando a falar sobre a imagem, uma outra questão importante de se analisar aqui é a qualidade da uniformidade das cores, que para quem não conhece, é basicamente a capacidade que a televisão tem de reproduzir de forma uniforme um mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela ao mesmo tempo, como por exemplo uma partida de futebol, onde a gente tem o verde do gramado ali cobrindo quase a tela inteira. E nesse sentido, a QNED 73 que a gente está testando aqui entregou um resultado
resultado bem competente, que é claramente superior se comparado a boa parte das televisões de resolução 4K mais baratinhas do mercado. Por exemplo, se eu colocar ela aqui no lado da TCL P7K, por exemplo, sem sombra de dúvidas em termos de uniformidade de cor, esse modelo da LG entrega um resultado bem superior. E para encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, vale dizer que a televisão tem um bom upscaling, ou seja, mesmo que você esteja assistindo conteúdo abaixo da resolução 4K, a televisão consegue fazer um aprimoramento para entregar a você uma imagem um pouco mais definida. Mas também não esperem mágica nesse sentido, tá, pessoal? Se vocês estiverem assistindo ao conteúdo que tem uma imagem original muito ruim, o upscaling sozinho não vai dar conta do recado. No entanto, isso vale basicamente para todas as TVs do mercado, incluindo as tops de linha. Então, para o upscaling realmente funcionar, você tem que estar assistindo conteúdo ali que tem pelo menos uma imagem mais ou menos ok. Então, se fosse para resumir essa parte sobre a qualidade de imagem, eu diria que essa TV aqui foi feita para aqueles usuários que querem comprar uma televisão de resolução 4K, mas querem comprar um modelo que entregue uma qualidade um pouco superior se comparado a TVs de resolução 4K mais baratinhas que a gente encontra aí no mercado, e nesse sentido sim, a TV consegue entregar um resultado bem competente. Mas mudando de assunto, o que a gente pode falar agora sobre a qualidade sonora. Nesse sentido, ela entrega um bom resultado, mas é importante deixar claro que a potência dela é de 20 watts, ou seja, ela não vai te entregar aquele som super alto. E além disso, os graves poderiam estar um pouco mais presentes, sabe? No entanto, no geral, é um som bem competente e na faixa de preço dela é muito improvável que vocês encontrem algo muito melhor que isso. E agora o que a gente pode falar em relação ao sistema operacional. Aqui a Kennedy 73 está utilizando o sistema WebOS, que em termos de aplicativos é super completo e durante os nossos testes respondeu bem, sem nenhum tipo de travamento. E é claro que dá para sentir que na prática ela não é tão rápida assim se comparado às TVs mais caras da própria LG, mas no dia a dia ela respondeu a gente super bem. E para quem gosta de esportes, ela tem uma função muito legal que é a seguinte: se a gente clicar na aba de esportes, a TV nos mostra os jogos que estão sendo transmitidos naquele momento pelos serviços de streaming. Além disso, você consegue dizer para a televisão quais são os seus times preferidos e com isso ela vai priorizar a transmissão dessas equipes. Só gostaria de destacar que no caso dos times brasileiros, você só consegue selecionar aquelas equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se o seu time está na Série B ou em divisões abaixo disso, infelizmente não vai dar para selecionar eles. Outra coisa legal que vale comentar sobre o sistema operacional é que ele já tem um aplicativo oficial do Xbox, ou seja, a gente consegue jogar jogos de consoles sem precisar comprar o console fisicamente. Então é tipo Netflix, só que em vez de ver filmes e séries, a gente joga jogos de videogames. E lembrando que esse aplicativo não é gratuito, tá, pessoal? Então vocês precisam de uma assinatura, precisam de um controle com suporte a Bluetooth, pode ser até o controle aí do PlayStation 5, e também precisam de uma internet com conexão estável para ter uma boa gameplay. E um outro aplicativo que vale comentar é o LG Channels, que já vem com a televisão. Ele é 100% gratuito e te dá acesso a vários canais diferentes, tudo via internet. Então vale a pena dar uma olhada, pois tem muita coisa interessante nele. E para encerrar essa parte sobre o sistema, é legal comentar que da mesma forma que já acontecia nos anos anteriores, vocês ainda conseguem pegar o controle remoto da TV da LG, dá uma sacudida e vocês vão perceber que vai aparecer uma espécie de mouse na tela. Então vocês conseguem controlar o sistema da TV apenas apontando aí o controle para a tela, mas se vocês preferirem controlar apenas pelas setas aqui, também dá para fazer tranquilamente. E mudando de assunto, que a gente pode falar agora sobre a experiência gamer. Nesse sentido, esse modelo nos entrega uma taxa de atualização de 60 Hz com suporte para VRR. E na prática, testando aqui no ao vivo, ela entrega uma boa qualidade geral, as cores são boas e ter o VRR é sempre um ponto positivo. No entanto, se você tiver um olhar mais atento para essa parte com games, em alguns games mais escuros, quando você movimenta a câmera lateralmente, talvez vocês consigam perceber um pequeno efeito de rastro por trás de imagens em movimento. Não é um efeito tão exagerado como eu já vi em outras televisões, mas se tu tiver um olhar mais atento, provavelmente você vai sim conseguir identificar esse efeito acontecendo em alguns games mais escuros. Então, para o público gamer tem esse pequeno detalhe, e se você acha que isso é algo que vai te incomodar,
Em relação às TVs da LG, especialmente para o público gamer, daí o ideal mesmo seria pegar ali uma TV de tecnologia OLED, como a OLED B5 ou C5, que não vai ter esse tipo de questão. E eu sei que essas TVs de tecnologia OLED geralmente são bem mais caras, mas a dica que eu dou para vocês nesse momento é que entrem no nosso grupo de ofertas do WhatsApp, que a gente vai deixar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, porque diariamente lá a gente coloca oferta de várias TVs, incluindo modelos QNED e OLED, e vale muito a pena entrar e participar para ficar de olho nas ofertas. E para quem não conhece esse grupo, vale a pena dizer que a gente aqui do canal fica de olho basicamente 24 horas por dia nas ofertas, então sempre que aparece uma televisão com de fato um bom preço em uma loja confiável, a gente está sempre avisando a vocês e é 100% de graça para entrar e participar. Como eu falei, os links vão estar aqui embaixo caso queiram entrar. Falando agora sobre o visual e o design dela, dá pra ver que ela não se trata de um modelo super top de linha, até porque esse nem é o objetivo dela. No entanto, vendo aqui no ao vivo, ela aparenta ser sim uma televisão com uma boa construção. E sobre o suporte dela, ela vem com esses suportes de mesas laterais. No entanto, é sim possível colocar em um suporte de parede, mas nesse caso o suporte deve ser comprado separadamente. E sobre as conexões, elas estão passando na tela agora para darem uma olhada, e ela também tem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. Mas enfim, pessoal, se fosse para fazer um resumo geral de tudo que a gente viu nesse vídeo, dá para dizer que a QNED 73 consegue nos entregar uma boa imagem, tem um bom sistema, bem completo em termos de aplicativos, e em todos os outros pontos ela entregou um resultado bem competente. No entanto, como a gente viu aqui, ela não é 100% perfeita, tem alguns pequenos pontos de atenção que vale a pena ficar atento. E se vocês querem algo ainda superior da LG, a dica seria dar uma olhada aí na OLED B5 ou OLED C5 da LG, que daí vai entregar um resultado ainda superior se comparado à QNED 73 aqui atrás de mim. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e lembrando, se gostaram, não esqueçam do gostei aqui embaixo, é extremamente importante pra gente. Confirmem aí, vejam se estão inscritos no canal para não perderem os próximos conteúdos, e lembrando mais uma vez, o nosso grupo de oferta vai estar aqui embaixo no campo da descrição, campo de comentários fixado, é 100% de graça para entrar e participar, e esperamos vocês lá. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!